Boa tarde, companheiras e companheiros. Nessa tarde maravilhosa de domingo, estou aqui vendo aquele céu nublado, sabe? Muito bonito, com as palmeiras. E hoje eu vou falar para vocês, não vou falar nada de política, e quero falar de um tema super importante, que vocês, se não morreram de inveja de mim até hoje, ou de raiva, certamente hoje o farão. Por quê? Porque, como muitos pensam e não falam, eles dirão assim: esse Luiz se acha o quê? Essa coisinha insignificante está pensando que é o quê? Bem, eu dou todo o direito de vocês pensarem o que quiser a meu respeito. Tem uns que me chamam até mesmo de viadinho, como se viadinho fosse algo deprimente, né? Assim, bochornoso, algo que eu não sou. Ao contrário, eu não tenho nada contra o homossexualismo. Eu tenho vários conhecidos que são homossexuais. Eu não sou. E tanto não sou que até tive várias mulheres. Várias. Não foram poucas, foram muitas. Eu até hoje desconheço alguém que tenha tido mais do que eu. Bem, eu tive muitas. Pois bem, mas não me vanglorio disso não. Agora, o tema aqui não é esse. O tema aqui é o seguinte. E vou me basear na Academia Brasileira de Letras para poder falar o que a razão deste vídeo. Bem, vocês sabem que a Academia Brasileira de Letras, desde a época de Machado, né, o seu patrono, né, já se passou por lá, né, muita gente boa. E outros que não foram tão bons, mas ou quase nada bom, mas que por uma influência política ou outra, entraram. Me refiro até o caso mais recente de Merval Pereira, um comentarista da Globo. Mas eu não estou aqui para julgar o senhor Merval Pereira, não gosto do que ele faz, acho ele altamente parcial, acho ele de uma incompetência fora do comum e com total despreparo, principalmente para ocupar a presidência da Academia Brasileira de Letras, porque que eu me lembre, eu não conheço nenhuma obra relevante do senhor Merval Pereira. Bem, sigamos em frente. Vocês certamente estarão com a pulga atrás da orelha, como dizia minha afinada mãe. E eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, vocês já ouviram falar de Graciliano Ramos. Talvez nunca tenham lido uma obra de Graciliano Ramos, o Alagoano. Bem, Vidas Secas talvez seja a mais importante, a mais expoente, não é? De Graciliano Ramos. Ele nunca entrou na Academia Brasileira de Letras. Olha só, um alagoano, escritor, que uma das obras, Vidas Secas, uma obra clássica da nossa literatura brasileira, ele jamais pisou os seus pés na Academia Brasileira de Letras. Então, vejam bem. Outro que eu vou falar também, esse é um mineiro, lá de Itabira, mais ou menos da nossa época de Graciliano Ramos e tal. Pois bem, esses todos são mais ou menos de uma mesma época, entendeu? Do século passado, tendo nascido no século passado, no princípio do século passado. Estou falando de um mineiro lá de Itabira, né? Carlos Drummond de Andrade, que faleceu no Rio de Janeiro. Olha só, quem não leu alguma coisa de Carlos Drummond de Andrade?
ou quem não escutou pelo menos falar uma vez na vida sequer em Carlos Drummond de Andrade. Por outro lado, Carlos Drummond de Andrade, não é, sendo essa figura tão nobre da literatura brasileira, jamais pisou e jamais ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Os senhores certamente devem estar se mordendo, porque esse tal coisinha está falando sobre isso. É algum literato? Não, eu não sou nada. Não sou nem lá grande leitor. Entendeu? Mas o pouco que leio, o pouco que faço, eu assimilo. Vamos falar de outro que eu gosto demais. Gosto muito dele. Muito, 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 muito. Mário Quintana, um gaúcho de Alegrete, morreu em Porto Alegre. E com uma particularidade. Uma vez um repórter perguntando a Mário Quintana por que ele nunca se casou, não se referia a ele ter um comportamento talvez dúbio, um comportamento assexuado ou homossexual. Não se referiu a isso. Mas ele perguntou por que o senhor nunca se casou. E a resposta de Mário Quintana foi o seguinte, que seria muito mais benéfico ele deixar várias mulheres esperançosas a fazer uma totalmente desiludida. Então, essa foi a resposta de Mário Quintana. Com outra particularidade, ele morreu, se não me equivoco, uma semana depois, ou antes, do corredor Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna, se vocês falarem, todos vão saber quem foi Ayrton Senna. Claro, é muito popular, não é? Artista, é um desportista, não é? Da classe nobre, porque o automobilismo ele simplesmente, você vê que ele pega toda a classe nobre. Para você praticar esse esporte, não é qualquer um, porque só o volume de dinheiro para o carro, para essas coisas todas, então não é para qualquer um. Mas Ayrton Senna foi um tremendo corredor brasileiro e lamentamos bastante a sua morte. Por outro lado, ninguém sabe que Mário Quintana morreu com uma diferença de 7 dias da morte de Ayrton Senna. Bem, muitos não sabem que ele morreu. E a maioria nem sabe que ele viveu. Mas Mário Quintana viveu. Está entre nós. Agora, uma que eu tenho uma adoração, ela não é nem brasileira. Eu acho. Eu assisti várias entrevistas dela. E eu gostava da forma que ela falava. Muito sensual na sua simplicidade. Fumava muito. De origem ucraniana. Era ucraniana. Mas viveu a vida toda que viveu dentro da literatura no Brasil. Estou falando de Clarice Lispector. Eu achava a forma física dela, o rosto, eu me refiro ao rosto, de uma beleza sem par, como eu jamais pude ver uma outra mulher. Isso é uma questão de gosto. Eu achava Clarice Lispector a rainha da beleza para mim. No meu gosto pessoal. Ela era simplesmente a reprodução do erotismo para mim. Erotismo facial. Eu me refiro somente a isso. Não me refiro a outro objeto de desejo. Não. Simplesmente aquela beleza facial. Pois bem, mas por que eu estou falando tudo isso e não vou diretamente ao grão? Pois bem, vou a ele. Eu quero, com esse vídeo, fazer alguns quantos agradecimentos. Alguns post-mortem, né? E outros ainda em vida. Eu quero agradecer muito
apesar de ele ter ido embora muito cedo, meu pai. Meu pai, para mim, foi um... Perdão. Meu pai, para mim, foi um santo. Homem de qualquer isenção de comentários, né, de natureza negativa. Papai, para mim, foi um verdadeiro Deus. Apesar de papai ter partido em 1988, dia 11 de março, eu considero vivo dentro de mim. Outra pessoa que também, pós-mortem, foi mamãe, Dalva Ferraz. Também tudo assimilei com minha mãe. Tudo. O ponto mais positivo e o ponto mais negativo. Então, mamãe para mim foi a minha primeira escola. Apesar de só ter um primário, daquela época, talvez nem o primário completo, da roça. Papai era minha família de parte de pai é baiana. E eu assimilei todo o baianismo de papai e de minha família. De mamãe, é de origem mineira, de Cataguases. Eu, apesar de ter convivido mais com o mineiro e gostar, adorar o estado de Minas, eu assimilei muito menos. Sim, sei falar, até mesmo imitar, né, os jargões, os dialetos, as formas de reproduzir o conceito facial. Eu até posso me tentar a imitar. É o mineiro, mas no fundo, eu não sou tão chegado ao mineiro quanto sou ao baiano. Tanto que eu digo que sou um verdadeiro baiano sem ter nascido na Bahia. Devido toda a infiltração que eu deixei cair dentro de mim por parte de papai, principalmente, e da família de meu pai. Outro também que eu quero, pós-mortem, que eu quero exaltar neste vídeo, é um homem de origem cubana. Ele faleceu há alguns anos, e eu, nos anos 80, quando cheguei aos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer esse homem que eu coloquei no mesmo patamar de meu pai. Chamava Eduardo Torres Guerra, da província de Holguín, em Cuba. Esse homem, para mim, eu coloquei no mesmo patamar de meu pai. E tenho que também fazer um grande agradecimento, este em vida. Ele é filho de uma prima minha chamada Ivone, e de seu marido já falecido, Beto Amaral. E eu estou falando de um primo meu, ele é primo segundo, não é, a mãe dele é prima carnal minha. Eu estou falando de Carlos Amaral, Carlinho, meu primo. Esse também eu quero fazer um grande elogio, porque desde que eu conheço, ele é mais ou menos uns 15 ou 16 anos mais novo do que eu, mas desde que eu conheci Carlinhos, o comportamento de Carlinhos é exemplar. Nada que eu possa dizer que venha a depor contra a honra de meu primo. Nada. Foi maravilhoso em todos os sentidos. Meu primo, sabe? E a família dele, minha tia também, tia Laura. Agora, eu quero, pelo menos, eu falei alguns da família, papai, mamãe, seu Eduardo, que não era da minha família, mas foi colocado
o terceiro patamar de amizade, que eu tive só 3 amigos na minha vida: papai, mamãe e seu Eduardo. Esses 3. Mas creio que estou quase encaixando uma outra pessoa. E essa pessoa é baiana, de Salvador. E se chama Vera. Olha, desde que eu conheci essa senhora, ela tem 85 anos. E também tem o sobrenome Mendonça. Mas não é por ter esse sobrenome Mendonça que eu nem me vanglorio de ter esse sobrenome, que, bem, praticamente, deixemos de lado isso. Mas Dona Vera, que eu chamo carinhosamente de Vera, pois a considero como se fosse da minha idade ou muito mais jovem, ela me entende, uma mulher bastante culta, uma mulher que, olha, eu sinto o prazer de estar ao lado, porque a satisfação que ela me dá é tão grande que não dá vontade de me ausentar, não é? De sua presença. Então, essa eu quero fazer um grande agradecimento a vocês 2 ainda vivos, a meu primo Carlinhos e a minha amiga Vera. Eu posso chamar de amiga. Não chegou aos pés de seu Eduardo, não chegou. Certamente não vai chegar, porque esses foram foram o topo do máximo. Papai, mamãe e seu Eduardo, com quem eu convivi muitos anos, até o seu último dia de vida. Eu tenho certeza que seu Eduardo, onde estiver, ele estará olhando por mim. Então, a Vera, ela pode não chegar a esta posição de seu Eduardo, mas se aproxima muito. Mas se aproxima bastante. Quem sabe não chegará. Bem, para ser sincero, não creio porque eu sou bastante rigoroso, mas ela teria toda a faculdade para estar lá. Agora, devido ao meu rigor exagerado, ela não está. Assim como meu primo também. Assim como meu primo tampouco, né? O brasileiro fala também um pouco diferente, né? Porque assim como ele também, assim como ele, eu quero falar a negação, então diz tampouco. Bem, então era esse a sincronia que eu queria fazer, de que pessoas não menos importantes, ela não está, sabe? Pessoas não menos importantes, quero corrigir aqui, elas não estão nessa lista, mas que também são importantes para mim, meu filho, sabe? Outras pessoas mais, sabe? Minha companheira, Dulce, sabe? A mãe de meu filho, Neuza, Pureza, todos foram de excelente qualidade, todos de excelente qualidade. Walter, marido de Vera, Vera Mineira, todos. Agora, todos são de excelente qualidade. Agora, assim como também, assim como Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Clarice Lispector, qual outro que eu tinha falado? Graciliano Ramos, Monteiro Lobato também, Monteiro Lobato que eu esqueci de falar, não pisaram a Academia Brasileira de Letras, mas não precisou. Eles seguiram sendo de uma importância de alta relevância. E tem gente que está na academia que não tem representatividade alguma. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Então esse é um vídeo de agradecimento. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.